Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja bem-vindo a mais um curso aqui da Escola Santa Cruz. E antes de mais nada, eu quero parabenizar você por estar fazendo esse curso, ao menos por estar aqui ouvindo do que se trata, né? Porque, pelo nome do curso, né? Como ler livros, muitas pessoas podem pensar, poxa, mas eu não preciso saber como ler livros. Eu já sei ler livros, eu já leio muitos livros. E a verdade é que muitas pessoas se enganam nisso, né? Se enganam porque se você entende ler livros como simplesmente exercer uma faculdade que você aprendeu lá na escola, enfim, e que a maioria das pessoas segue utilizando de forma mais ou menos automática e sem muita especialização ao longo da vida, então tudo bem, nós podemos dizer que você já sabe ler e você não precisa de mais nada. Ou seja, se é para você pegar um texto e simplesmente juntar as sílabas e captar o seu significado na forma mais superficial, realmente você não precisa estudar mais para aprender a ler. Você já sabe ler o suficiente. Mas quando se trata de você ler de uma forma especializada, ou seja, de você ler conteúdos mais sérios, mais profundos e conseguir de fato interpretar o que o autor quis expressar naquelas linhas, naquele texto. Enfim, quando se trata de ler como um intelectual, então todos nós precisamos aprender mais sobre como ler, né? E eu digo todos nós, inclusive eu mesmo. Com certeza existe muito mais que eu preciso aprender sobre a arte da interpretação de um texto para que eu possa atingir os níveis mais altos que se pode alcançar, né? O intuito nesse curso é trazer você que está iniciando a vida intelectual. Esse curso ele poderia servir perfeitamente de introdução a um curso sobre a vida intelectual, por exemplo. Porque ele se pretende a trazer as ferramentas para que você consiga compreender o pensamento de outra pessoa. E, por consequência, isso vai também te capacitar a expressar o seu pensamento da forma correta. Porque quando você consegue realmente interpretar o que uma pessoa está querendo dizer, então você tem uma ferramenta maravilhosa para conseguir moldar, né, estruturar o seu discurso, a sua oratória, a maneira como que você vai escrever, enfim, tudo se dá como fundamento nisso que nós vamos aprender nesse curso, ou seja, como nós conseguimos entender um texto, né? E se você entende um texto, então isso vai passar evidentemente para o discurso oral, enfim, né, não vai fazer muita diferença. E não só isso, né, mas mesmo a nossa percepção da realidade muda quando você consegue exercitar essas faculdades, né, ou essa virtude intelectual, chamamos assim, da interpretação. Então a importância desse curso ela é fundamental, né, e por isso eu estou aqui parabenizando vocês por estarem buscando formar as suas bases, né, construir, né, solidificar o fundamento que será, onde será construído depois todo o edifício intelectual que vocês vão poder fazer depois. Muitas pessoas falham gravemente porque não dão atenção a esses princípios, né? Na antiguidade, né, especialmente na Idade Média, era muito estudado em qualquer área do conhecimento. Se você fosse ser um advogado, se você fosse ser um médico, se você fosse ser um teólogo, enfim, em qualquer área do saber, iniciava-se estudando pelo trivium e pelo quadrivium. Por quê? Porque essas 7 artes liberais, elas são realmente os fundamentos de qualquer ciência. Não tem como você se desenvolver intelectualmente sem ter um conhecimento adequado do trivium e do quadrivium. Esse curso, ele não é um curso sobre o trivium, né, muito menos sobre o quadrivium, mas ele traz conceitos, ele traz o conteúdo básico que está presente no trivium, né? Então esse curso ele poderia servir muito bem não só de introdução ao estudo do trivium, mas também de complemento, né? No sentido de que esse conhecimento que nós vamos passar aqui, ele vai fortalecer todas as bases intelectuais e vai servir para qualquer campo, né, que você tenha interesse em estudar. Tá? Porque a leitura ela está em tudo, né? E a interpretação ela se dá em todas as formas.
Por isso, eu pensei esse curso de uma forma bem simples, bem didática, bem prática, como eu gosto de fazer em todos os cursos, né? Ou seja, não gosto de ficar somente na teoria, mas que eu gosto de mostrar como que você aplica isso na prática e como é que isso modifica de fato as coisas, né? E que não seja só um conhecimento que vai ficar lá no máximo para você mencionar na roda de amigos. Não, tem que ser algo que você coloque no dia a dia. Então, eu dividi esse curso em 9 aulas, né? A primeira delas é essa aqui, onde eu estou fazendo a introdução, a apresentação do tema. A segunda aula, nós vamos falar sobre o imaginário. Então, porque é um assunto fundamental, né? Existem algumas concepções erradas sobre o imaginário. Esse termo ele ficou muito popular por conta do Olavo de Carvalho. E dali surgiram algumas correntes, né? Não digo nem interpretações, mas são correntes, formas de encarar o que foi apresentado. Esse termo imaginário, de maneira alguma, é algo novo e de maneira alguma é algo que pertence ao pensamento do Olavo de Carvalho, digamos assim. O que pertence ao pensamento dele é que, ao longo da sua didática, ele ensinou que era preciso que o intelectual tivesse um imaginário desenvolvido. E para isso, então, ele precisaria ler a literatura, né? Ler a literatura clássica, enfim. E daqui surgem duas opiniões, né? Algumas pessoas não gostando do Olavo dizem que não, que isso é uma perda de tempo, que você não deve, de maneira alguma, usar o seu tempo lendo literatura ou buscando, de alguma forma, aumentar ou desenvolver o seu imaginário. E outras pessoas que fazem disso uma finalidade em si mesma, ou seja, pessoas que querem se dedicar somente ou quase exclusivamente a ler livros de literatura. E imaginam que com isso vão se tornar mais inteligentes, mais sábios, enfim, talvez até mais felizes. E essas duas opiniões, ao meu ver, estão erradas, né? Por quê? Porque mesmo dentro da história do ensino católico, nós vemos que o estudo da literatura, ou seja, o consumo da literatura, é algo que esteve sempre presente, inclusive dentro da formação das escolas cristãs, né? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, Vicente Beauvoir, né, que foi contemporâneo de São Luís, e, portanto, na Idade Média, ele escreveu um livro chamado De Eruditionem Filiorum Nobilium, ou seja, da erudição dos filhos dos nobres. É um livro que ele escreveu para que servisse como guia para a formação dos nobres, ou seja, o que eles deveriam estudar, como eles deveriam estudar, enfim, todo esse tipo de assunto. E lá ele fala justamente sobre a questão da literatura. Ele nos alerta e nos traz um alerta muito interessante no sentido de que todos nós devemos cuidar para não fazer com que a literatura se torne um fim em si mesma. E, sobretudo, o mais importante, para que a literatura não ocupe o espaço de textos, né, de estudos que são mais importantes, como o estudo do catecismo, os outros estudos que vão formar a nossa inteligência, né, como, por exemplo, os estudos das artes liberais, da filosofia, enfim. Então, é preciso tomar esse cuidado. Mas também, de maneira alguma, nós podemos imaginar que é possível ter um desenvolvimento intelectual sem o conhecimento da literatura, ao menos a literatura clássica. Então, os grandes autores, como Cícero, Sêneca e tantos outros, né, é preciso conhecê-los. É preciso conhecê-los porque o estilo da maioria dos intelectuais é fundamentado por esses escritores, né, por esses clássicos. Então, Ovídio, Romero, enfim. Então, é preciso que você conheça alguma coisa, ao menos, que você tenha algum fundamento, que você, ao menos, seja capaz de ler o que está escrito ali, né? Nós vamos falar melhor sobre isso, então, todos esses assuntos que nós estamos abrindo aqui, as portas, digamos assim, só para dar uma espiadinha para ver o que tem lá dentro, é o que nós vamos tratar nessa segunda aula, uma aula que eu julgo de muito interesse, né, para nós entendermos o que é, então, de fato, imaginário, o que é isso que tanto se fala, né, para que serve isso, o que tem de útil, o que não tem dentro desse conceito, dessa ideia, enfim, e como é que nós podemos utilizar isso, então, para um melhor entendimento da nossa interpretação, da nossa leitura. A terceira aula nós vamos então entender como que nós podemos ler para enriquecer de fato o imaginário, para tirarmos algum proveito nesse sentido, desenvolvimento do imaginário, né? Tendo entendido o que é o imaginário, nós vamos entender qual a forma de ler, porque
muitas pessoas, como eu disse, né, poderiam pensar, bom, basta ler, basta você ler e tá tudo certo, né, você já está enriquecendo o imaginário. Bom, de certa forma, sim. Mas, como eu disse, não se trata aqui de simplesmente ler, mas ler como um intelectual. Então, se uma pessoa lê um livro, né, ela vai distrair dali alguma coisa. Mas uma pessoa que tem um conhecimento, que tem a técnica certa, que tem o domínio correto de como ler um livro, né, que tem maior cultura, enfim, o que ele consegue extrair dali é muito maior. Né? Nós temos, por exemplo, os críticos literários, que fazem exatamente isso. Eles pegam um livro que você muitas vezes já leu, e quando você lê a crítica dele, você percebe que ele conseguiu captar certas nuances, certas conexões, enfim, que você de maneira alguma conseguiria enxergar, né? E uma forma fácil de nós compreendermos isso, imagine que você, quando você por acaso retorna a algum local da infância, é muito interessante isso, você retorna a um local da infância. Imagina que você na infância passou por aqueles lugares diversas vezes, né? E agora, sei lá, 20 anos depois você retorna a esse lugar. Embora, é claro que a nossa nostalgia, digamos assim, ela vai lembrar, né, vai focar em lembrar aqueles bons momentos que nós vivemos aqui naquele local quando nós éramos pequeninos, enfim. Mas perceba a diferença de percepção do ambiente que você tem agora, 20 anos depois, e a que você tinha quando você era criança, né? A amplitude de detalhes que você consegue perceber agora que quando você era criança de maneira alguma você perceberia. Por exemplo, ao olhar um móvel, quando você era criança, aquele móvel simplesmente estava ali, era talvez um local onde você pudesse se esconder, onde você pudesse subir, onde você, enfim, pudesse colocar alguma coisa em cima, ou talvez tivesse algo muito interessante guardado lá dentro. Mas quando você chega ali como adulto, você pode olhar para esse móvel e pensar, poxa, olha só a fabricação disso, olha como ele foi feito, olha aqui eu estou vendo um detalhe, né, que provavelmente o fabricante deixou uma falha aqui, ou pelo contrário, foi muito bem feito. Olha, essa tinta aqui, ela é feita de um material que vem de outro lugar, não sei o quê. Enfim, o conhecimento, a experiência que você adquiriu ao longo da vida, ela molda totalmente a percepção que você está tendo agora daqueles mesmos objetos que você via quando você era criança. Só que a diferença é que a penetração na realidade é muito maior agora, né? E isso acontece não só com o passar do tempo, mas com o desenvolvimento da nossa inteligência, com o desenvolvimento da nossa cultura, enfim, das nossas experiências da vida em geral. O grande tesouro da leitura, da literatura, e aqui eu estou usando literatura num termo muito abrangente, tá? Ou seja, né, tudo que é texto podem entender como literatura, certo? Não é simplesmente literatura no sentido de escritos de fantasia, de romances, enfim, de um gênero fantasioso. Não, mas história, filosofia, as Sagradas Escrituras, tudo isso entra de alguma forma dentro desse conceito que eu estou utilizando aqui de literatura. Então, a literatura, ela tem ela é essa grande preciosidade, né? Ou seja, ela nos disponibiliza o acesso à experiência de outras pessoas, de pessoas que viveram em outros tempos, de pessoas que tiveram experiências que nós nunca poderíamos ter, de pessoas que eram muito mais inteligentes do que nós, que tiveram formações muito mais elevadas do que a nossa, né? E, portanto, quando eles, trazendo essa analogia, quando eles olhavam para a realidade do seu entorno, eles tinham um nível de percepção, um nível de captação, né, de aprofundamento da percepção que eles estavam tendo naquele momento, que nós nem sequer conseguimos imaginar. No entanto, nós podemos participar alguma coisa dessa profundidade deles. Como? Através da leitura. Através da leitura nós podemos participar, nós podemos receber ou como que absorver essa experiência que eles possuíam. Então, quando ele via a realidade, ele percebia certos detalhes que os outros não percebiam. E como que ele consegue transmitir isso para as outras pessoas? É através da linguagem, é claro. Então, falando é uma dessas formas,
e escrevendo. Então, esse estudo que nós vamos fazer aqui na interpretação, nós vamos fazer com base naquilo que é escrito. Mas como eu disse, se você entende o que é escrito, você da mesma forma está se formando, se fortalecendo para entender aquilo que é dito, certo? Então, acredito que não tenha nenhuma dificuldade nisso. Então, é justamente tendo esse conhecimento e sabendo como é que nós podemos absorver da melhor forma esse conhecimento, que nós vamos ter, então, uma técnica, digamos assim, um método para enriquecer o nosso imaginário e fazer com que nós possamos também, como que vestir os óculos, né, vestir as lentes de um Sêneca, de um Aristóteles, de um São Tomás de Aquino, enfim, e passar a olhar a realidade, ao menos de forma semelhante àquela que eles enxergavam, né? Então, na quarta aula, nós vamos entender a importância do vocabulário, né? E como enriquecer também, algumas dicas práticas de como enriquecer o vocabulário e a importância de enriquecer o vocabulário. Por que o vocabulário é importante, né? Dando um pequeno spoiler aqui. O vocabulário é importante porque a palavra, né? Ou seja, vocabulário é a extensão de palavras que você conhece. Quanto mais palavras você conhece, mais vocabulário você tem. A questão é que a palavra, né, ela é um nome, e um nome ele significa alguma coisa. Então, quanto maior o número de palavras que você conhece, maior o número de coisas que você conhece, e maior o número de aspectos da realidade que você conhece. Então, quando nós falamos, por exemplo, de amor, de paixão, vontade, intelecto, espírito, alma, graça, tudo isso são aspectos diferentes de realidades que existem no homem, né? Então, se eu digo, eu conheço o homem, muito bem, conheço o homem, entendo o que significa o homem, mas perceba quantos aspectos existem diferentes, né? E quando você vai enriquecendo o seu vocabulário, o que acontece é que você vai ganhando são aprofundamento em camadas, né? Então você compreende uma determinada gama de vocabulário, você consegue penetrar até uma determinada parcela da realidade. Se você tem um vocabulário maior, a penetração que você tem é maior, né? E isso vai servir tanto para você conseguir perceber a realidade sem que ninguém esteja falando nada, ter um vocabulário, ele enriquece a sua inteligência, né? Ter um bom vocabulário, ele enriquece a sua inteligência, ele potencializa a sua inteligência, porque você tem como que ferramentas para pincelar as coisas, para abrir a realidade e olhar para ela de forma mais profunda, né? Então, esse é o vocabulário. Não vamos falar mais, né? Porque senão vamos acabar roubando o conteúdo da aula aqui, mas é só para vocês terem uma palhinha do que nós vamos tratar. Então essa é a quarta aula muito importante, como vocês verão, como podem imaginar, né? Na quinta aula nós vamos então aprender como ler poesias, né? E por que é importante ler poesias? Porque a poesia, de forma geral, ela é a forma mais bem acabada, mais desenvolvida da expressão verbal. Então nós vamos aqui, né, até chegarmos nessa aula, nós vamos já ter entendido bastante da natureza da linguagem, para que ela serve, né, e como é que ela se desenvolve, né? Ou seja, ela tem existem níveis, digamos assim, da linguagem, níveis de expressão. E esse nível de expressão, geralmente, ele se dá da sua forma mais alta na poesia, né? Onde a pessoa, querendo expressar uma experiência, uma realidade, uma memória, um sentimento, uma percepção intelectual, enfim, ela vai buscar colocar as palavras no lugar exato, utilizando os termos mais precisos possíveis, para que aquele pequeno texto, né, aquele pequeno poema, portanto, expresse da melhor forma possível aquilo que ela viu, que ela vivenciou, que ela entendeu, enfim, aquilo que ela quer expressar. Isso é muito importante. Entender que a linguagem, o texto, ele é sempre expressão de um ser humano ao outro, né? É um homem que se comunica ao outro, né? Pare para pensar como a linguagem é aquilo que
de certa forma, o que mais nos faz humanos, né? Nós sabemos que o que mais nos faz humanos é a nossa inteligência, a nossa razão. Mas você não tem como compreender a inteligência ou a razão do homem se não for pela fala, né? Se não fosse a fala, talvez nós nunca soubéssemos que o homem era racional, que o homem é capaz dessa faculdade. É porque entender as coisas é algo, mas quando você consegue expressá-las, e não só isso, né? Mesmo os próprios raciocínios que nós fazemos, né? A percepção da realidade, ela está sempre permeada de palavras. Você está o tempo todo falando consigo mesmo, discutindo consigo mesmo. Né? Poxa, mas o que é isso que eu estou vendo? Quando você fala isso, o que é isso que eu estou vendo? Percebe que são já diversos conceitos, percebe diversas noções intelectuais que estão condensadas em palavras, né? E é impossível você construir um raciocínio sequer sem ter palavras. É claro que quem, né, se dedica à atividade intelectual vai chegar à experiência, como eu mesmo já cheguei várias vezes, de você estar diante de uma realidade e estar percebendo algo que na verdade você não sabe como nomear. Você não tem um nome para aquilo. Não significa que não exista um nome, que ninguém saiba, mas ao menos você não tem notícia. E aí você muitas vezes precisa estar trabalhando intelectualmente com um conceito que você não tem uma palavra para aquilo, né? Isso acontece diversas vezes, né? Especialmente com pessoas que têm falta de vocabulário. Tem um vocabulário deficiente, então muitas vezes ela está sentindo alguma coisa, ou às vezes está sofrendo com algo que ela não sabe dizer o que é. Poxa, tem algo aqui que dói, mas só que o que é isso? Não sei dizer. Por quê? Por que ela não sabe dizer? É porque ela não tem capacidade para isso? É porque ela não tem vocabulário, ela não tem as palavras, ela não tem as ferramentas. É como se, imagina, nós conhecemos aqui o mundo visível através das cores. Agora imagine se você tivesse que aprender as cores, né? Aí você veria somente preto e branco, e aí depois você conheceria o verde, aí você, né, teria o verde agora na sua visão, aí você teria o vermelho. Com as palavras, é mais ou menos isso que acontece, né? Com as palavras e com os conceitos, né? A palavra sem um conceito, nós vamos entender isso melhor, não serve de nada, mas se você tem o conhecimento da palavra com o conceito, você vai como que colorindo a realidade, né? A sua percepção intelectual das coisas, enfim. Isso vai fazer com que você consiga perceber mais as coisas, então, como eu estava dizendo, ter um aprofundamento melhor, né? Mais qualificado, mais relevante da realidade. Você vai conseguir então compreender melhor o que os outros estão falando para você e você vai conseguir expressar melhor, né? Tanto para você mesmo quanto para os outros, aquilo que você está vendo, aquilo que você está entendendo, enfim, tudo isso. Então, vocabulário de suma importância, por isso nós temos uma aula toda dedicada a ela, e a poesia, né? Onde você vai justamente pegar esses termos dos vocabulários e expressar ele, né, da forma mais adequada, em ordem, porque nós não temos somente as palavras soltas, nós temos as palavras usadas umas após as outras, e dependendo da ordem que você coloca, das conexões, das junções das palavras, né, das combinações, você tem sentidos diferentes, você tem nuances diferentes, matizes diferentes, e isso tudo é importante, por isso é muito importante ao menos saber ler poesia. Você pode pensar, poxa, mas eu não gosto de poesia. Eu mesmo não gostava de poesia antes de aprender a ler poesia. Mas é importante você aprender a ler poesia, mesmo que você não queira ler. Porque uma pessoa que sabe ler bem poesia, é difícil um texto que ela não consiga interpretar. Se ela consegue pegar, por exemplo, Camões, ler Camões e interpretar Camões sem nenhum problema, é muito difícil que ela vai ter dificuldade para ler algum texto depois da língua portuguesa, né? Então, essa é a importância da poesia. Então, na aula 6, nós vamos nos debruçar sobre as figuras de linguagem e seus efeitos na interpretação. Então, aqui entra toda a questão do simbolismo, enfim, né, de você usar um termo que não se refere àquele conceito exatamente, mas que está tentando iluminar algum aspecto, alguma realidade daquela substância, daquela essência, enfim, que você está ali exemplificando, né, enfim, por meio desse vocabulário. Então, nós vamos ter uma aula também para entender como uma história é bem contada, ou seja, saber se algo foi bem escrito, né? Acho que seria melhor até utilizar
esse conceito, né? Como saber se algo foi bem escrito, né? E aqui entra então a história. Como eu estava falando, a literatura ela nos vai servir, especialmente nesse curso, de ferramenta para exemplificar, né, a nossa interpretação, a expressão das realidades, enfim. Nós poderíamos fazer isso com textos da Sagrada Escritura? Nós poderíamos fazer isso com a leitura de São Tomás de Aquino, de Aristóteles? Poderíamos, só que aí nós estamos falando de textos que já são difíceis de interpretar, né? Que se você já não tiver esse conhecimento que eu estou falando, você não vai conseguir ler. Então, nós precisamos partir de algo mais fácil, algo mais simples, algo mais palpável, para que depois nós possamos, então, chegar à compreensão desses textos. Então, nós vamos utilizar aqui a literatura como uma ferramenta, não como uma finalidade em si mesmo, né? Exatamente como o Vicente Beauvoir comenta, né? Utilize a literatura, especialmente os bons autores, para formar a sua cultura, para formar a sua inteligência, para formar... Então, podemos utilizar aqui a palavra, o seu imaginário, de uma forma adequada para que você possa depois compreender melhor os textos das Sagradas Escrituras, para que você possa entender melhor os doutores da igreja, enfim, para que você possa avançar, não ficar na literatura, mas ir além dela, né? Esse é o objetivo. Não fazer da literatura uma finalidade em si mesmo, mas um meio, um instrumento para você exercitar a sua inteligência e depois poder seguir, né? Então, para o que interessa. E é por isso que nós vamos então entender como saber se algo foi bem escrito, né? Como saber se uma história foi bem contada. Porque ali nós vamos ter critérios para entender se aquele texto ele soa com sinceridade, para saber se aquele texto ele tem coerência em si mesmo, se ele atinge a sua finalidade, para que a gente consiga ao longo de um texto entender qual a finalidade do autor, o que ele está querendo dizer e se ele conseguiu dizer o que ele queria. Entende? Isso é muito importante. Hoje em dia, são pouquíssimas as pessoas que se dão conta disso. É que o texto, ele na verdade, ele quer expressar alguma coisa, né? A maioria das pessoas acaba lendo aquilo ali simplesmente tendo em vista o que ela entendeu daquilo, né? Eu entendi isso. Mas não importa o que você entendeu. O que importa é o que o autor quis dizer. É quando você entende o que ele quis dizer, você pode, inclusive, julgar se ele conseguiu expressar bem, ou se ele podia expressar melhor, onde e como ele poderia ter expressado melhor. Enfim, tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento intelectual e é algo que nós vamos, então, abordar aqui nesse curso. Na 8ª aula, nós vamos interpretar textos literários em contexto histórico e cultural. Isso é algo importantíssimo também. Você está lendo algum autor, bem, mas esse autor, de que país ele é? De que época ele é? De onde ele fala? Para quem ele fala? Então, tudo isso faz parte daquela intenção dele, né? E vai modificar a intenção e o meio como ele faz as coisas. Isso é muito importante. Por exemplo, se você está lendo Aristóteles, você tem que saber que você está falando, você está lendo um texto escrito por uma pessoa antes de Cristo, que nasceu antes de Cristo, que estava na Grécia Antiga, naquele período da Grécia Antiga, e aí entra toda a importância também da cultura, né, de forma geral. Você também precisa estudar a história, você precisa saber o que é a Grécia, né, quem eram as pessoas que viviam ali na Grécia. Você precisa ter uma noção básica da cultura da Grécia, senão vai ser muito difícil entender o que Aristóteles está dizendo, ou então que seja Platão, enfim. Claro que alguns textos eles não precisam tanto desse conhecimento, mas algum momento ou outro vai ser preciso isso, né? Muitas vezes nos livros mesmos você encontra ali na nota de rodapé uma explicação de um termo que foi utilizado ou da forma com que foi expressado alguma coisa, né? E parece que não faz sentido, porque para você de fato não faz sentido. Se alguém dissesse isso para você hoje não faria sentido, mas alguém dizendo isso no tempo de Aristóteles, por exemplo, no lugar onde ele estava, ele não precisava explicar, porque todo mundo entendia o que ele estava falando, porque era uma realidade comum para todos, enfim, e que hoje não é para ninguém. Então, são pontos importantes de se ter em vista quando nós estamos lendo qualquer texto. E nós vamos comentar sobre isso, então, na 8ª aula. E por último, então, a 9ª aula é como fazer anotações eficientes durante a leitura. Isso aqui é um ponto de dúvida muito
frequente entre as pessoas, especialmente entre aqueles que estão iniciando, de como fazer anotação, o que anotar, né? Quando anotar, o que vale a pena ser anotado, o que não vale a pena, enfim. Todo esse curso foi construído tendo em vista, né, eu procurei, ao menos aqui na maioria das aulas, colocar aquelas dúvidas ou aqueles conhecimentos que eu gostaria de ter tido quando eu comecei a estudar. Então, quando eu iniciei minha vida intelectual, eu senti falta de muitos esclarecimentos. E tudo isso eu tive que aprender por mim mesmo, né? Claro, aprendi sempre com muitas coisas com outras pessoas, né? Em aulas, em livros, enfim, mas eu tive que procurar isso de alguma forma. Não tinha nada condensado em algum lugar. Você tem livros que falam sobre como ler, enfim, mas no final das contas é difícil algum conteúdo, né, que junte tudo isso que eu coloquei aqui. Então eu quis aqui trazer e compartilhar toda essa minha experiência, né, ao longo desses anos com vocês, para que vocês consigam avançar de forma muito mais rápida e depois, né, de ter absorvido esse conteúdo, conseguir se desenvolver de forma muito melhor ainda e conseguir ir muito mais além do que aquilo que está sendo proposto aqui. Tá bom? Então esse curso aqui eu creio que seja de utilidade para todos, especialmente para aqueles que estão iniciando na vida intelectual, especialmente para aqueles que ainda não têm experiência com isso, né? Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai ajudar muito vocês, tá bem? Então não deixe também ao longo desse curso, como eu disse, eu tentei trazer aqui o máximo daquilo que eu senti falta no início, né? Mas é uma coisa inerente, né? Faz muitos anos que isso foi um problema para mim. Hoje em dia, essas coisas simplesmente são utilizadas por mim de forma automática. Então pode ser que muitas coisas que para você seja complicado, para mim é algo que eu nem consigo perceber a dificuldade nisso. E por isso vai ser muito importante que você pergunte, né? Você faça uso, né, dos comentários, das dúvidas aqui na plataforma e pergunte para que eu possa responder e consiga esclarecer e tornar esse conteúdo ainda mais útil para você. Isso vai ser muito importante para todos nós, tá bom? Então nunca tenha vergonha de perguntar, né? E, enfim, faça uso do seu direito e aproveite da melhor forma possível, tá bem? Nos vemos então na próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.